Esperança na Solidão. Encontrando Deus no Deserto, de Elizabeth Elliot, capítulo 5. Todos os meus desejos estão diante de ti. Numa noite no verão de 1949, eu estava sentada em um banco rústico ao lado do Monte Tabor, em Portland, Oregon. A uma distância respeitosa, sentado ao meu lado, estava o homem que eu amava e com quem ansiava de toda a alma me casar. Mais de um ano se passara desde que ele confessara seu amor por mim. Parecia que o trabalho missionário, para o qual cada um de nós havia sido chamado, poderia exigir que permanecêssemos solteiros. Esse homem, como meu pai, amava tudo na criação de Deus. Via nela a esmagadora evidência de seu poder e as generosas dádivas de seu amor. Nós nos deleitávamos juntos nela. Sentíamos uma brisa quente, cheia da calorosa fragrância dos abetos de Douglas. As luzes da cidade piscavam abaixo de nós e, além delas, ao luar, erguia-se a majestade luminosa do Monte Wood. Feliz a raça dos homens, se aquele amor que governa os céus governasse o coração deles, escreveu Boécio no século V, da masmorra onde aguardava a própria morte. Eu queria ser governada por aquele amor, mas percebia em mim mesma o perigo de ser governada por um amor menor. Embora eu não ache que a palavra tenha surgido em nossa conversa naquela noite, a ideia estava subjacente em tudo que conversamos. Solidão. Em breve, eu estaria voltando para casa para Nova Jersey. Será que nos encontraríamos novamente? Quando? Onde? Ficaríamos solteiros para sempre? Por favor, Senhor, não, meu coração dizia. Eu vou morrer sem ele. Na minha cabeça, eu sabia que o amor de Deus nunca me daria menos do que o melhor. Meu coração estava convencido de que o casamento com aquele homem era o melhor para mim. Mas minha cabeça dizia que meu coração podia estar errado. Eu ainda queria o que Deus quisesse me dar, nem mais, nem menos, nem qualquer outra coisa. Estaria eu me enganando? Será que eu ainda me submeteria ao governo do amor que governa os céus? Essas eram as coisas que se passavam pela minha cabeça. Eu, porém, guardei a maior parte delas para mim mesma, determinada a não revelar meus sentimentos a homem nenhum até que ele me pedisse em casamento. E mesmo depois disso, estava determinada a ser extremamente cautelosa, pois um striptease emocional leva a um físico muito antes de estarmos preparadas para isso. Jim me mostrou na Bíblia algo que eu não havia notado antes. Fiquei surpresa com aquilo. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Lá vem ele de novo, pensei, citando as Escrituras. Jim Elliot era uma Bíblia ambulante. Conhecia-a de trás para frente. Estava sempre martelando na minha cabeça versículos especialmente forjados para penetrar até a medula. Já pensou sobre este, Bets? Disse ele. Ser solteiro é um dom, e aos solteiros e viúvos digo-lhes que seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 7 e 8. Esse é o apóstolo Paulo falando. Parecia que ele estava certo, mas aquilo não era muito palatável naquele momento. A solteirice, se era uma dádiva, não me apetecia. Eu tinha quase 23 anos. Minhas amigas estavam se casando uma após a outra e apenas eu, estava sobrando. E aqui ao meu lado, nesta noite adorável, neste lugar idílico, sentava-se vivo e respirando. Eu estava perfeitamente cônscia até mesmo da respiração dele, o homem por quem eu daria qualquer coisa no mundo para ter como marido. Mas estava ele me pedindo em casamento? Nada disso. Ele estava me convidando a enxergar minha condição solitária como uma dádiva. Meu chamado para o trabalho missionário era certamente uma dádiva, era uma vocação e um privilégio. Mas o celibato? Essa era uma vocação para freiras.
eu dificilmente pensava naquilo como um privilégio. E quem, além das freiras, chamaria aquilo de dádiva? Se aquilo fosse qualquer dessas coisas para mim, eu esperava devotamente que não fosse para a vida inteira. Anos antes daquela conversa ao Monte Tabor, eu havia decidido que queria uma coisa acima de todas as outras. Queria conhecer a Cristo. Aos 12 anos eu já havia lido Peregrino e muitas outras histórias de missionários, e estava ciente de que essa ambição me custaria algo. Lentamente, comecei a aprender que Cristo só pode ser conhecido no caminho da obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A obediência prova o amor, e o amor abre o coração para o conhecimento. Não há um dia sequer que termine sem nos trazer novas oportunidades de conhecê-lo, se tão somente fizermos o que ele diz. É fácil concordar com o princípio quando ele é apresentado. Reconhecer nossa oportunidade de colocá-lo em prática é que não é tão fácil, especialmente quando essa oportunidade vem de uma forma desagradável. Esse enorme desejo não realizado, um meio para conhecer a Cristo? Eu não conseguia ver daquela maneira. Para mim, o caminho da obediência significava uma vida missionária. Eu tinha certeza daquilo e abraçava a perspectiva com alegria. Meu entusiasmo não deixava de estar misturado com motivos ignóbeis. É bom pensar que você pode fazer algo para Deus e ser admirada por isso. Agora, porém, outra questão me incomodava. E se a obediência significasse não apenas uma vida missionária, mas uma vida de missionária solteirona? Caminhei lenta e silenciosamente para a cama naquela noite para não acordar Jane, a irmã de Jim que dividia seu quarto comigo. Fiquei acordada, tendo um diálogo silencioso com o Senhor. Ele parecia estar perguntando: o que você deseja mais do que qualquer outra coisa no mundo? Jean Elliot era a primeira resposta que me vinha à mente, mas eu não tinha esquecido o meu compromisso de 10 anos atrás. Deus me ajude, eu não poderia mudá-lo. Com a esperança de estar falando a verdade, respondi: conhecer-te, Senhor. Você quer a minha vontade a qualquer custo? Eu precisava dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Não é possível enganar a Deus. Mas a verdade para essa pergunta era sim? Sim, Senhor. Cerca de 2 anos antes, quando eu ainda não sabia da atração de Jim por mim, eu havia escrito: talvez a tua mão forte, Senhor, nalgum dia por vir, conduza-me até ao lugar aonde devo ir, sozinha, totalmente. Sozinha, mas por tua causa, ó amante sem par, ficarei satisfeita se puder enxergar Jesus somente. Não conheço o teu plano para os anos vindouros. Meu espírito em ti encontra seu lar e morredouro. Suficiência. Senhor, diante de ti está agora o meu desejo todo. Guia-me, não importa o lugar, não importa o modo, confio em tua providência. Da melhor forma que pude, mais uma vez lancei todos os meus desejos diante daquele por quem todos os desejos são conhecidos e de quem não se escondem segredos. No dia seguinte, embarquei em um ônibus para a Filadélfia, sem nenhuma garantia de que veria Jim novamente.